tema da nossa escola dominical, para quem está talvez assistindo hoje, né, acompanhando aí, é uma família para a glória de Deus, um estudo aí sobre a família cristã. Lembrando que o tema anual da nossa igreja é glorificar, ou seja, fazer tudo para a glória de Deus. E viver em família também faz parte da sua vida, então você tem que glorificar o Senhor no contexto familiar. Hoje nós estamos então na aula 2, normativas de Deus para a família, como dissemos, parte 3, né? São 12 temas que nós vamos estudar, mas subdivididos. E aí, só para você relembrar aí o nosso currículo, né, de estudo, família como um projeto maior aí para a glória de Deus. Então, a família foi planejada por Deus, isso nós já estudamos, aula 1. Estamos na aula 2, a família recebeu normativas de Deus. E aí já estudamos algumas dessas normativas. E depois nós vamos aí tratando dos demais temas propostos aí para essa sequência de estudos. Vou passar aqui já para o ponto específico, né? Nós vimos que Deus nos deu normas para vivermos em família, uma vez que Ele instituiu. E essas normas, obviamente, passam pelo processo de casamento, como um padrão de Deus. E dentro de um contexto que o próprio Deus estabeleceu para toda a humanidade. Um dos diferenciais que nós temos trabalhado com os irmãos é que Deus não instituiu a família só para crente, né? Ou só para o povo de Israel, para o povo que Ele separou para si, mas para toda a humanidade. E, portanto, os preceitos, princípios, orientações, deveres, funções, se aplica a todo mundo, né? Mesmo que o conhecimento da lei de Deus está gravado aí no coração de todos, nós vemos que o dever de temer a Deus e guardar os seus mandamentos é um dever aplicado sobre todo homem, sobre toda a figura humana, né, sobre todas as pessoas. E aí então nós começamos a tratar dessas ordens, né? E aí nós já vimos que dentro dessas normativas de Deus para a família, a primeira coisa que nós tratamos foi da dependência de Deus. Uma família só vai ser uma família dentro do padrão que Deus estabeleceu se essa família estiver vivendo na dependência dele. Se essa família for uma família independente de Deus, isso pode acontecer? Você forma uma família lá, mas você não quer saber de Deus, né? Você despreza os mandatos originais antes da queda, né? Que é o mandato social, o mandato cultural e o mandato espiritual. Se a sua vida não estiver firmada nesse tripé, você desprezou Deus, é possível? Mas você vai ter dificuldade para equilibrar o negócio, né? Então, uma família que está vivendo de um modo independente de Deus tem muito mais dificuldades, vão passar pelas situações que todos estão sujeitos e não vão ter esse terceiro fundamento aqui para sustentar, né? Pode estar correndo atrás da vida social, estarem vivendo uma vida próspera, né? No contexto familiar, no contexto cultural, no trabalho, mas se faltou Deus aqui, o mandato espiritual, em algum determinado momento da vida, esses dois fundamentos apenas não serão suficientes para suprir ou equilibrar a sua família. Então, dependência de Deus é essencial. Nós estudamos isso aí na aula 2, parte 1. Depois nós trabalhamos com mais 2 temas, ou mais duas normas, na aula 2, parte 2, quando nós tratamos da cumplicidade, e aí vimos que uma vida familiar exige muito mais do que companheirismo, né? Tem gente que casa, eu preciso casar para ter um companheiro. Não, um companheiro abre lá uma república, aí você racha o aluguel, água, racha a luz, a água, né? Em república você tem companheiro, em família você tem cúmplices. É muito maior, muito mais do que companheiro, né? Tem gente hoje que quer ter um companheiro, compra um pet, né? Tem cachorrinho aí que fiel companheiro, né? Você sai, ele vai estar te esperando. Você pode ter brigado com ele, você vai chegar, ele vai estar abanando o rabinho. E isso é companheiro. Agora, família é mais que isso, meu amigo. Família exige cumplicidade, ou seja, a ideia de que nós somos um. A família é uma só, né? Mesmo que depois, na vida, você acabe se agregando, tendo outras pessoas tão queridas, mais chegados que o irmão, tarará, mas a família, se for aplicada dentro do padrão das normas que Deus estabeleceu para ela, ela é única. É ela que vai ser o amparo, né? Ou pelo menos deveria.
uma família que não está na dependência de Deus e não está vivendo na cumplicidade que Deus exige para ela, obviamente vai abandonar. Né? O pai vai abandonar, a mãe vai abandonar, os filhos vão abandonar. Mas se tem essa ideia da normativa de Deus de cumplicidade, vai estar presente, vai estar atuando em todos os momentos. O outro ponto, outra norma que nós trabalhamos semana passada, na parte 2, é a responsabilidade. Nós vimos que começa desde a formação da família, de deixar pai e mãe. Então, você tem que estar ciente de que para formar uma família você tem que ser responsável. E tem gente que se junta, né? Não forma família, junta. Não no sentido de juntar, como você diz aí, que não passou pelo casamento, não é nada disso que eu estou falando. Estou falando de juntar, às vezes casou bonitinho, tudo direitinho, fez aquela festança, casamento religioso, casamento civil, tudo beleza, mas não assumiu a responsabilidade. Tem casamento que a esposa se transformou, não é nem na mãe, que a mãe corrige, né? Se transformou na avó do Juninho. Né? Que faz tudo. O que a mamãe do Juninho fazia para ele em casa, agora arranjou uma substituta mais nova, que ele tem relação sexual ou íntima com ela e tal, né? Diferente do que tinha da mãe, então para ele é melhor ainda. Só que é mãezona dele, às vezes até vó, né? Porque vó faz todas as vontades. Né? Eu, de vez em quando, com essa questão de rede social, a gente segue algumas coisas de família, então sempre vem. E aí alguém compartilhou comigo um casal onde a esposa foi agradar o Juninho. Comprou uma máscara do Homem de Ferro pro Juninho, daquelas automáticas, põe, acende luz, abre, o cara faz o comando em inglês, né? Open, close, fecha, solta a luz, e o marmanjão lá, meu Deus, eu tinha mais feliz na minha vida, tal, porque a esposa comprou uma máscara do Homem de Ferro para ele. O que é isso? Sem noção nenhuma de responsabilidade, tal. E tem várias outras coisas, né? O que você vai dar para o seu marido? Reclama. O que você vai dar para o seu marido de Natal? Um PlayStation 5. Que maravilha. É o Juninho, você está cuidando do Juninho. E aí depois você fica brava porque ele não assume as responsabilidades como provedor, ele não assume a responsabilidade como o protetor, ele não assume a responsabilidade como promovedor do bem-estar da casa. Não está observando as normativas de Deus quanto à responsabilidade. Né? Isso aplica também para as meninas. Né? Tem mulher... Quando você lê Tito lá, que diz que as mulheres idosas têm que ensinar as mais novas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, boas donas de casa. As meninas falam, pastor, não tem como arrancar essa folha. Aqui está errado alguma coisa nesse contexto. Tem gente que eu falo assim, pega aí o marcador de texto e marca esse texto aqui para você lembrar tal. Aí as irmãs vão e pegam o marcador de texto preto. É justamente para não ler nunca mais o que está ali. Em vez de destacar, risca da Bíblia. Você está desprezando as normativas de Deus quanto às responsabilidades. Se você fizer isso, vai dar problema. Então, isso nós vimos aí. Hoje nós vamos continuar, nós temos algumas outras normativas, é lógico que não é a totalidade, mas algumas que eu separei para que nós pudéssemos estudar junto aqui. E eu convido você a abrir mais uma vez a sua Bíblia, lá no Gênesis capítulo 2, que é o nosso texto berço de vários preceitos e ordenanças para a família. Né? E nós vamos agora tratar aqui do segundo verbo. Gênesis 2, 24. Vamos ler todos juntos aí? Gênesis capítulo 2, verso de número 24. Todos juntos, leiamos. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então nós vemos aí que a questão da responsabilidade, irmãos, está relacionada aí ao verbo deixa.
deixa o homem pai e mãe. Você tem que ter responsabilidade para não depender mais da figura do seu pai e de sua mãe, seja geograficamente, financeiramente, emocionalmente, ou em qualquer outro sentido, né? Se você não tem condição de deixar pai e mãe, então você não está preparado para formar sua família. E tem gente que deveria realmente fazer uma prova da OAB, para ver quem pode formar família e quem não pode, viu? Porque, olha, tem uns aí que seria reprovado assim, de cara, né? Pessoas que não teriam condições nenhuma de ter uma família, né? Que você tinha que falar, ó, fulano, talvez a sua maturidade seja um pouquinho tardia, lá para os seus 70 anos, aí pode ser que você esteja pronto para formar uma família. A gente teria que fazer esse acompanhamento. Mas e outros que vão falar, ó, filho, eunuco a vida inteira, porque não tem jeito de ser, né? Porque tem gente que não assume as normativas de Deus, não estão prontos para assumir a responsabilidade. Irmão, formar uma família é bucha daquelas mais casquetadas que você possa imaginar, né? Você não quer ter nenhum tipo de dificuldade na sua vida? Vá morar sozinho lá na Noruega. Vai lá para Groenlândia, né? Ou, não gosto de frio, não tem problema, vai para o Saara. Quer ir sozinho, você não vai ter problema ninguém. Mas, não damos conta de fazer isso. Então tá, então você tem que assumir posturas para viver em família. Agora, é fácil constituir família e viver em família? É óbvio que não. Então você tem que estar ciente. Então o deixar refere-se à responsabilidade. Agora o outro verbo que aparece aí é e se une. Tudo bem? Então o verbo unir, ou o une-se, aqui do Gênesis 2:24, vai apontar para uma ordenança bíblica, que é, às vezes, até constrangedor falar no dia de hoje, mas que é a ordenança ou a normativa bíblica para indissolubilidade. O que é isso? O que é algo indissolúvel? Que não se desfaz. A perspectiva no casamento ou da formação da família, na visão de Deus, é para sempre. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa é a visão. Mas nós podemos largar de qualquer coisa. Jesus fala, Aí os discípulos chegaram na conclusão que eu falei aqui há pouco. Melhor ir lá para a Noruega, Groenlândia, ou Saara. Ele fala, se essa é a condição, então é melhor ninguém casar. Aí Jesus falou, meu amigo, cada um sabe aonde aperta o calo. Cada um sabe onde aperta o calo. E aí ele cita lá a ideia dos eunucos. Tem eunuco de nascença, eunuco que os homens fizeram tais, e outros que se fizeram eunucos por causa do reino. Não quer assumir casamento, não quer formar família, não quer servir o Senhor. Cada um vai fazer de acordo com aquilo que o próprio Deus direcionar. Mas você sabe aonde aperta o seu calo. Essa é a ideia. Tudo bem? Mas o casamento ele foi instituído, planejado, organizado por Deus para ser indissolúvel. É uma aliança. É lógico que não se trata de um sacramento, né, como os romanistas apontam, mas nós sabemos que o relacionamento conjugal, dentro da visão cristã, aponta para uma analogia do relacionamento de Deus para conosco. Tanto que o padrão de Deus no casamento é que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, né? Cristo vai abandonar a igreja em algum momento? Não, é indissolúvel, é uma união solúvel. Então vamos ver aqui alguns textos. Abra a sua Bíblia lá em Mateus 19, que é esse texto que eu citei aí agora há pouco, para a gente entender aqui a visão bíblica sobre essa indissolubilidade. Mateus capítulo 19, verso 6. Eu vou ler um pouquinho antes, né, para você entender o contexto aqui. Verso 3 vai dizer assim, ó. Vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, veja, o foco aqui está na criação, o Criador,
desde o princípio fez homem e mulher, e que disse, o Criador que disse, por esta causa deixará o homem a pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, essa é uma norma do Criador. Verso 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, o divórcio, o repúdio aqui, é uma concessão que a lei deu, mas não era assim desde o princípio. E foi dada por causa do pecado, por causa da dureza do coração. Mas o padrão, a normativa de Deus não é essa. E aí, que mais? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém? É o que ele falou. Se o padrão de Deus é casar pro resto da vida, é indissolúvel, então é melhor não casar não, pelo amor de Deus, quem que vai aguentar um negócio desse? Aí veja o que Jesus responde. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Eunuco aqui é um termo grego, obviamente Jesus não usou esse termo, mas é a ideia de apontar que é aquele que não se absteve de todo contato de relação sexual. Se você se lembra muito bem, a história do eunuco, de modo geral, era aquele que cuidava das mulheres do Sudão, e ele era decepado, ele não tinha órgão genital. Né? Por quê? Para ele não molestar as mulheres do cara, então ele não tinha o membro masculino. E, consequentemente, a expressão se tornou sinônimo daquele que não tem relação sexual, daquele que não se envolve em intimidade sexual. Então Jesus diz, já que os discípulos falaram, é melhor que não case, falou, cada um sabe onde aperta o calo, e aí você vai ver então qual que é a sua vida. Porque existem eunucos de nascença, não no sentido decepado, mas aquele que não vai casar, não vai querer ter relação sexual. Né? Paulo vai tratar disso dentro dessa ideia da castidade. Pessoas que não querem casar, querem se manter virgem o resto da vida. Tudo bem? Tem uns que os homens fizeram tais, e aí talvez referindo-se rigorosamente ao caso dos eunucos propriamente, que foram ali mutilados para não ter nenhum tipo de relação sexuais. E ele acrescenta uma categoria, aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino. Ou seja, aqueles que decidiram que não vão ter casamento, que não vão ter vida sexual, que não vão se casar, não vão formar família, porque vão se dedicar à obra do Senhor. Né? Paulo é um exemplo disso, não sabemos rigorosamente se Paulo era viúvo ou se ele vivia em castidade. Os textos bíblicos, ora, não, tal, alguns indicativos, mas independente disso, nós sabemos que Paulo não tinha nenhuma mulher com ele. Não que ele não tivesse o direito, ele vai tratar isso lá em Coríntios. Eu falei, eu tenho direito, como os demais apóstolos, de ter uma irmã companheira aí para seguir comigo, mas eu preferi não, por conta de tudo aquilo que Deus já havia revelado para ele, que o seu ministério seria um ministério de sofrimento. Lembra lá de Atos? Quando Deus fala para Ananias ir lá orar por Paulo, fala, olha lá, eu tenho chamado ele para ele aprender a sofrer. Essa era a ideia. Então Paulo sabia que era um ministério de sofrimento, ele preferiu se fazer eunuco por causa do reino,
se ele era viúvo, não importa. Não teve um outro casamento, uma outra família, porque ele sabia que o seu ministério era um ministério que tinha que ser voltado para Deus e que seria um ministério de sofrimento. E ele não quis colocar ninguém dentro desse pacote aí, daquilo que Deus havia revelado. Então é um exemplo de alguém que se fez eunuco por causa do reino dos céus. Mas o foco que eu quero te chamar aqui é o seguinte: se você não é eunuco de nascença, se os homens não fizeram você eunuco, e se você não assumiu a postura de eunuco por causa do reino, se você quer formar família, saiba que dentro da normativa bíblica, o casamento é para sempre. É indissolúvel. Essa é a ideia. Veja o que Marcos vai reforçar, né? Outro texto aí que fala a mesma coisa, é um texto paralelo, mas leia lá comigo Marcos 10, verso 9. 10, 9 vai dizer assim: portanto, é o mesmo paralelo, né? Também vai encontrar lá em Lucas 16, mas aí ele diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui está um princípio de que o casamento é um casamento para sempre, a vida toda. Olhando ainda mais nesse contexto da indissolubilidade do casamento, o apóstolo Paulo, tratando do casamento no contexto já de crentes e descrentes, né? Jesus está falando isso no contexto judaico. Paulo, já como o apóstolo dos gentios, lá em 1 Coríntios 7, ele vai dar algumas diretrizes sobre o casamento, inclusive como uma expressão, presta atenção no que eu estou falando, como expressão para fugir da impureza. Qual que é a solução de Deus para eu não viver uma vida promíscua, para eu não viver uma vida de impureza? A solução de Deus é o casamento, né? Quer ver? Faça esse comparativo aí, ó. 1 Coríntios 6, 18. O que diz aí 6, 18? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Então a ideia é: fuja da impureza. Aí veja o que diz o verso 2 do capítulo 7. 1 Coríntios 7, verso 2. Mas por causa do quê? Da impureza, é o mesmo termo lá do verso 18 do capítulo 6. Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, na visão bíblica, a solução para você não viver em imoralidade, em promiscuidade e impureza é: case. Tudo bem? O verso 9 ainda aqui de 1 Coríntios 7 ainda vai reforçar essa ideia. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então a ideia de que o casamento é um instrumento para fugir da imoralidade, da impureza, da promiscuidade, do adultério, do chulho, tudo bem? Então o casamento é uma perspectiva. Agora, tem aqueles que eu não vou casar. Paulo, inclusive, fala: faz bem, você não faz bem. Ainda mais se for para servir ao Senhor. Ele vai trabalhar com essa ideia. Agora, se resolveu casar, é casar para a vida toda. É isso que eu quero enfatizar. Verso 10, vamos lá. 10 e 11. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Veja que Paulo aqui apresenta uma possibilidade de um separar, de um divorciar, de um quebrar do relacionamento, mas com uma única possível condição posterior. Pastor, não aguenta a mulher mais, nós somos crentes, mas não dá. Eu sei que o casamento é para ser indissolúvel, não dá, não aguento. Essa mulher vai me matar, não tem jeito, eu vou separar. Tá bom, meu amigo. Só que você vai separar para nunca mais casar. Ah, mas agora, pastor, já passou uns 2, 3 anos que eu separei, apareceu uma irmãzinha nova na igreja, ela parece ser tão crente, tão maravilhosa. Não. Pastor, mas ela estava orando e disse que um anjo revelou para ela, um cara com as minhas características, 2 olhos, 2 orelhas, um nariz, uma boca. E eu disse que agora eu acho que é Deus falando. Não. O padrão bíblico é assim: você quer separar
Separa, não tem problema. Mas não case nunca mais. Se faça eunuco por causa do reino dos céus. Vai ficar lá jogando PlayStation. Tudo bem. A mulher reclamava porque você ficava jogando PlayStation. Tudo bem, reclamou. Tá vendo? Separou. Então vai. Sem problema. Pastor, mas se eu separar e depois ela adulterar, aí eu posso? Não, meu amigo, porque você já premeditou o negócio. Você pode até ter a aceitação da igreja. A denominação, ela não vai fazer esse tipo de julgamento. Mas o problema não é o juiz da igreja. O problema é lá, no juiz eterno, em que os adultos não herdarão. Entendeu? Então, a gente como homem, a gente pode até tentar, tá bom, a denominação aceitou, então nós vamos fazer o que a denominação aceitou. O cara largou, quis casar de novo, tá bom, deixa ele aí, que bom, tá aí servindo, não tem problema nenhum. Mas o duro é lá, né? E aí, diante do juiz dos juízes, que diz para não fazer, mesmo que aí, tem algum lugar que fala assim, ó, Jesus falou, olha, não é para ser assim, mas se a igreja aceitar, pode. Jesus falou? Não falou. Então, ai pastor, mas isso é muito duro. Seja criativo, os discípulos já falaram isso. Os discípulos já falaram, mas se essa é a condição, então é melhor que não case. Então seja criativo, no mínimo. Você vai ficar lá a mesma coisa que os discípulos falaram? A solução que Jesus deu cada um é apto para saber o que tem que fazer. Você sabe onde aperta o calo. Se é para casar, então casa para sempre. Ah, não quero casar. Então tudo bem. Se é eunuco de nascença, se é eunuco porque alguém te fez eunuco, ou se é eunuco por causa do reino do céu. Ai, pastor, mas eu conheço tanta gente que já fez, e casou, hoje vive bem, uma família abençoada, 12 filhos, não sei o quê, biriri, pororó, papapá. Meu amigo, ninguém está falando que isso não vai acontecer. Você pode até conviver em família, viver bem, não sei o quê. O problema é lá. É no dia do juízo. Pois não, dona? Bom. A questão da poligamia, no contexto do Antigo Testamento, foi uma situação que foi colocada antes da lei de Moisés, obviamente, mas depois você tem Davi, você tem Salomão, você tem um tanto de coisa, mas você vê que todos eles, de certa forma, casaram. Tinha lá 2, 3, 4 tal, mas eram casados. E tinham a obrigação de manter isso até o resto da vida. Nós temos o padrão do Novo Testamento, onde Paulo aplica essa questão monogâmica de uma forma muito mais séria. No Antigo Testamento, você tinha lá essa questão da unidade com a sua mulher, mesmo que já ficava claro lá em Gênesis 2:24, deixa o homem, pai e mãe e une-se à sua mulher. Então, a sua mulher, a ideia do singular, mas você tem, inclusive, dentro da lei, a possibilidade, por exemplo, de um pai dar mais do que uma mulher de esposa para o seu filho. A lei trata disso. Então, a própria lei civil permitia isso lá. Então, é o caso que os caras entram. Só que aí, independente se o cara teve 1, 2, 3, 4, 1.000, o padrão casou com ela, você é casado com ela. Se é com 1, com 2, 10. Quando vem para o Novo Testamento, aí é dada essa ideia do monoteísmo de uma maneira muito mais clara. Porque toda a lei do Antigo Testamento, tanto civil, cerimonial, cai. E aí você tem a ideia lá de Paulo, que nós acabamos de ler, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria. E aí, então, você bate o martelo na monogamia. Cada um tem o seu cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Antes, você tinha essa abertura, essa possibilidade, mas que não te permitia viver com várias mulheres. Você tinha que casar com todas elas. E viver como casado com todas elas. Já não está aguentando uma, eu fico imaginando esses caras, né? Mas tudo bem. Porque a própria lei previa essa possibilidade. Agora,
com essa transição, queda da lei civil, queda da lei cerimonial, e a ênfase clara do Novo Testamento na monogamia, então para nós aí não cabe outra solução senão permanecer casado com uma única esposa até o fim. Tá? Agora, tem doido para todo lado. Eu já vi uma denominação que pautado no Antigo Testamento e nessa lei civil que permitiu o pai conceder mais de uma esposa para o filho, que tinha condição, né? Fala, não tem problema não, poligamia não tem problema não. Só que hoje, dentro do padrão bíblico que está em voga, é aquilo que o Novo Testamento apresentou. E que o Antigo também apresentava, né? Ele te dava uma brecha, mas o que ele apresentava é que é para um só. E Jesus faz essa interpretação, né? Ouviste que o Criador disse desde o princípio, deixa o homem, pai e mãe e se une à sua mulher. Então, na visão de Deus, sempre foi essa ideia. Aconteceu? Aconteceu. Hoje tem amparo bíblico para acontecer? Não tem, porque tanto Cristo quanto Paulo bateu o martelo, que é uma só, e pronto, acabou. Tudo bem? Vamos lá. Sim. Não, ele segue a monogamia hoje. Faça o entendimento dos rabinos de hoje. A maioria deles, é lógico que sempre tem um rabino que aponta para a possibilidade, sempre tem os pastores mais liberal, né? Então sempre tem um rabino mais liberal também. Mas hoje em si, o entendimento judaico, até por conta de que viveram muitos anos em outras nações que era proibido a poligamia, então isso acabou sendo um senso comum para o judeu. Hoje o judeu, você vai ver, você encontrar um judeu que vive em poligamia hoje, eu pelo menos não conheço ninguém. Os caras viveram muitos anos em nações que era proibido poligamia, então a própria realidade deles acabou agregando essa ideia da monogamia, né? Então eu desconheço hoje, pode ser até que tenha alguém aí que defenda, mas eu desconheço essa prática entre os judeus. Ele teria uma brecha. Não a visão de aceitar, mas teria uma brecha para ter. Né? E no caso da poligamia masculina, né? Porque você não tem nenhuma brecha dessa na perspectiva da mulher. A única brecha que você tinha lá, depois eu não vou ter o texto aqui de cabeça, mas você pode pesquisar lá, né? Se um pai quiser dar outra mulher, então ele podia. Como é a própria ideia do resgatador, né? Quando o irmão morria sem deixar herança, o irmão assumia a esposa e para suscitar geração, né? Então acontecia, o cara já era casado, como que eu vou suscitar? Casava com ela também? Ficava com duas, porque era a esposa do meu irmão. Então tudo isso era muito ainda obscuro e a tradição judaica é que acabava determinando. Mas com esse processo que eles saíram, perderam nação, perderam um monte de coisa, tarará, e viveram sob as leis, né, das outras nações que nenhuma delas vivia em poligamia, eu acredito que hoje a própria cultura, a tradição judaica aceite muito mais a monogamia do que a poligamia. Tudo bem? Então vamos lá, irmãos. Voltando aqui, o padrão então que Jesus apresenta é de que o casamento, e que Paulo reforça, é que o casamento é para a vida toda. Vamos ver aqui ainda o verso 39 aqui de 1 Coríntios 7. Vamos ler juntos aí? O que diz? A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então aqui um padrão, perspectiva dessa aliança indissolúvel durante a vida. Então alguém morreu, a parte viva no caso, está livre
para contrair novas núpcias, desde que, dentro do padrão cristão aqui, case no Senhor. O que significa isso, pastor? Que procure no caso aqui está falando da mulher, então procure um marido crente. Procure um marido crente que está servindo ao Senhor, dentro do contexto, para servir ao Senhor como casal, que esse é o objetivo. Você vai ver Paulo fazendo a distinção que aquele que casa, ele vai estar muito mais preocupado com as coisas de casado, então ele diz, para glorificar o Senhor, você que é casado, você vai cuidar das coisas de casado. Quem não casou, tem mais liberdade. Então você vai glorificar a Deus, vivendo para si, para suprir suas vontades. Não. Você vai, como não casado, servindo ao Senhor, investindo nas coisas do Senhor. É nesse contexto que ele vai falar isso aqui também. Entendeu? Esdras e Neemias. E manda a turma embora. Olha, quando você vai lá para Esdras e Neemias inclusive dá um sacode lá, chega até a bater em alguns lá, arrancar o cabelo do lá, né? Você vê ali a ênfase no zelo da preservação da lei. Então, tanto Esdras quanto Neemias, na ação que eles tiveram, inclusive de expulsar, devolver, né, as esposas estrangeiras e os filhos, cada um para sua terra, é a ênfase na perspectiva do zelo da lei, da preservação da linhagem, para a manutenção da linhagem messiânica. Em especial os sacerdotes, né, que tinham feito isso, né? Então, para não manchar a linhagem sacerdotal e não manchar a linhagem, foi feito isso. Ali a ênfase, como eu estou falando, é do zelo. Na perspectiva ética, na perspectiva até da visão geral da Bíblia, você vai ver outros textos, inclusive questionando a postura de Esdras e Neemias, que estava fundamentado no zelo, mas você vê que Deus é quem acolhe o estrangeiro, é Deus quem acolhe o órfão. Você vê que Deus, inclusive, manda o povo de Israel socorrer os necessitados. Você vê Deus agregando Ruth, uma estrangeira moabita, que era um inimigo mortal dos caras, na linhagem. Você pega Deus antes, colocando Raabe na linhagem messiânica. Então, quer dizer, ali eu tenho como, é lógico, está dentro do padrão do zelo, da fidelidade a Deus, da soberania de Deus, mas era uma atitude para demonstrar o zelo, a necessidade de se voltar para o padrão de zelo com as Escrituras. E que Esdras e Neemias é compreensível, os caras tinham acabado de viver, né, um exílio miserável lá, destruição de tudo, né? Então, o que os caras fazem? Gente, nós levamos toda essa bordoada por falta de zelo. O que nós vamos fazer? Vamos limpar a casa. Então, o contexto histórico, cultural da época acaba fundamentando o porquê que eles fizeram o que fizeram de mandar as mulheres embora, as crianças, principalmente dos sacerdotes, que era justamente trazer a limpeza da linhagem, tanto sacerdotal e de Judá para a linhagem messiânica. Agora, não é um padrão que é estabelecido, né? Nem para o povo de Deus, de um modo geral, e nem para a igreja como cristão. Você vê, por exemplo, Salomão teve várias mulheres estrangeiras, né? Que foi a causa, inclusive, do deslize da idolatria dele no final da vida. Mas você não vê ninguém se levantando falando, não, meu amigo, você tem que mandar essa mulherzada tudo embora aí, tal, dá uma carta de divórcio para essa mulherzada, paga uma pensão para elas e manda embora. Não. Você vê ali no caso de Esdras e Neemias, por conta do contexto histórico, da necessidade de restauração do zelo. Então, mas você não vê isso referendado em nenhuma outra parte. Então eu entendo que é uma questão pontual, né? Porque tem gente que eu já vi essa conversa, né?
as pessoas usando a ideia de Esdras, que o cara se converte, aí ele fala assim, pastor, converti, a mulher não quer, então ela é estrangeira, pastor, vou mandar ela embora, no possível, vou formar outra família, porque quando eu casei na Umbanda. Eu casei num contexto fora de Deus. Agora eu sou nova criatura, pastor. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí o cara usa os textos bíblicos, inclusive, na ponta da língua, para tentar referendar o negócio de mandar a mulher vir embora e casar com uma crente. Não, o texto lá de Esdras e Neemias é pontual dentro de uma necessidade de exaltação do zelo, da fidelidade com a lei, com as práticas cerimoniais e com a pureza, principalmente, da linha messiânica e de sucessão sacerdotal. Para o judeu era impossível você colocar um sumo sacerdote misto, que não fosse judeu da gema, né? Então, o foco é na fidelidade e não uma abertura para que isso seja feito em outros momentos. Eu sigo mais ou menos nessa linha aí. Tudo bem? Voltando para cá, irmãos, então nós vemos que o casamento é estabelecido pelo Criador para sempre, né? A única situação que Jesus vai apresentar de possibilidade para quebrar o voto é a relação sexual ilícita, o caso do adultério. E Paulo vai apresentar aqui no contexto de Coríntios a situação do abandono obstinado, que a gente chama. Dá uma olhadinha aí comigo. Verso 12. Ao mais digo eu, e não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, o que faz? Não abandone. O padrão continua o mesmo. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, o que ela faz? Não deixa o marido. O princípio continua. Aí vem agora as exceções. A partir do 15 de modo geral. Mas o 14 diz, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Se a gente fosse aplicar Esdras e Neemias aqui com essa visão de Paulo, quer dizer, manda embora a mulher e deixa os filhos, porque os filhos são santos, né? Então só para você ver que não tem um fundamento para aquela prática na continuidade, foi só pontual. E aí o verso 15. Mas se o descrente, o cara que não teme a Deus, que é descrente, quiser apartar-se, o que faz? Que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem vos chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Anda cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim que ordeno em todas as igrejas. Aí depois ele vai entrar na questão de judeu e não judeu. A ideia então é o seguinte, pastor, me converti. Minha mulher não é crente. Não quer saber de Jesus, não quer saber da igreja, não quer saber de nada. Tá bom. Ela consente em morar contigo, mesmo você sendo crente? Consente. Vamos criar nossos filhos. Ela fala, a sua crença é sua crença, a minha crença é minha crença. Domingo você vai lá na igreja, sexta-feira eu vou lá pro terreiro. Você crê num trem, eu creio no outro. Não tem problema. Consente em viver com ela? Consente. Está vivendo bem? Tá. Segue. A parte crente não pode se apartar. Porque é o princípio da indissolubilidade. Agora, a parte descrente, se a mulher chega e fala, não aguento mais não. Esse trem aí, você quer orar toda a refeição, ir na igreja, todo domingo que tem as gafieiras mais gostosas pra gente ir, você não quer ir mais. E não vou, não dá pra mim, eu vou embora. Aí o que o irmão faz? A parte descrente quer ir embora? Tá bom. Isso é a parte. Porque dentro da perspectiva de Paulo, ele vai julgar que o fato de você estar casado com uma pessoa descrente, e ela consente em viver contigo, isso vai ser servidão. Não é fácil. Por isso que ele trata aqui, olha, é servidão. Agora, se o descrente quiser apartar, Paulo coloca como uma libertação. Ele fala, não viva mais em servidão.
Que isso é a parte. Então, as duas possibilidades que a Bíblia dá para quebrar a aliança é a relação sexual ilícita, que Jesus dá lá em Mateus 19, no caso de adultério, ou no caso de casamento misto, porque por isso que Jesus não tratou lá, porque isso era impossível dentro do contexto judaico, pelo menos deveria, mas aqui Paulo trata, porque ele era o apóstolo gentil, está tratando com uma igreja, inclusive, misturada de gente judeu com gentios, e era possível ter casamento misto. E aí, então, ele falou, então o descrente, se o descrente quiser se apartar, que ele vai embora, sem problema nenhum, e você fica livre. Tudo bem? Então, dessa forma, a nossa Constituição, a nossa Confissão de Fé tem trabalhado com essas duas possibilidades de quebra da aliança matrimonial. Ou o adultério, e aí a parte vítima fica livre. Não é quem cometeu adultério, não. Ah, eu vou cometer adultério para separar dessa mulher. Não, se você cometeu adultério, você é adulto, você cometeu o adultério. Você é a parte que fez a prática. É como se você tivesse morto, meu amigo. A sua chance para viver casado agora é o perdão do seu cônjuge. Mas se o cônjuge não quiser perdoar, ele tem um amparo bíblico, né, de se separar. E você, o que você faz? Você que adulterou. Se você adulterou, se arrependeu, e o cônjuge não quis continuar contigo, e se arrependeu, é crente, se faça eunuco por causa do reino. Ou então, meu amigo, ora para Deus restaurar o seu casamento e o seu cônjuge te perdoar e vocês voltar. Porque você não tem a possibilidade de casar com mais ninguém. Pegar um exemplo claro. Eu adulterei. A Clarice, ela pode me perdoar, a gente viver bem, tudo bem. Mas se ela quiser, não, tudo bem, te perdoa, mas não dá. Quero divórcio. Direito dela. Eu que adulterei é como se eu tivesse morrido nessa história. Porque agora ela está livre. Por causa do meu pecado, ela está livre para casar com o Senhor. Nós vemos que a única possibilidade que a Bíblia diz que a mulher está livre para casar contra alguém é se o marido morreu. O adúltero é como se ele tivesse morrido. Qual que é a solução para o adulto? Ou é o cônjuge perdoar e continuar, vamos continuar junto, tudo bem, ufa, louvado seja Deus, perdoou. Ou se não perdoou, eu me faço eunuco para o reino. Se eu sou crente agora, estou arrependido, eu me faço eunuco para o reino. Ah, mas a Clarissa casou, pastor, agora o senhor pode casar. Não, não. Eu fui o adulto da história, eu morri no relacionamento. Se eu quero agora continuar servindo a Deus, eu me faço eunuco para do reino. Vou dar beliscão, bater cabeça no azulejo, vou dar os meus pulos, mas vou ficar eunuco para do reino. Esse é o padrão que eu deveria demonstrar como fidelidade a Deus, uma vez que eu pequei, e a outra parte, segundo o padrão de possibilidade, né, de concessão, resolveu, por causa da minha infidelidade, separar. Então eu não posso fazer nada. A chance é ela me perdoar. Então a parte vítima, vida que segue. A parte adúltera, se arrepender, é crente, se arrependeu, paraná, ele só tem a solução da mulher perdoar, ou no caso do cônjuge perdoar. Se não, meu amigo, ele vai viver o resto da vida sem casar. E sem ter relação. No caso de Jó lá, não sei, a Bíblia não me traz nenhuma situação específica assim. Na vida dele. Tá, é uma interpretação. É uma interpretação. Porque os dois, dentro da visão bíblica, é uma só carne. Tá, é uma interpretação. Mas a Bíblia não deixa isso claro. Né? Que a mulher de Jó não sofreu nenhuma consequência porque é uma só carne com Jó, e quando Deus disse para que o diabo não tocasse em Jó, ela estaria no pacote. Mas a Bíblia não deixa isso claro. Esse pastor provavelmente fez, não é a interpretação dele. Pode até ser que tenha alguma coisa assim,
Pode, mas eu prefiro não achar que foi isso, não. Mesmo porque depois Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó e a mulher dele continuou sem tocar em nada, né? Então, o argumento aqui aí já não cabe. Então, ele teria tanto ele ficar com úlceras e a mulher também. Mas não, a mulher ficou na dela lá. Então, eu não sei se seria uma melhor interpretação, apesar de ser possível. Tá? Mas a ideia, então, voltando aqui, irmãos, a segunda situação é no caso do descrente. Então, o descrente resolveu ir embora, você foi chamado a paz. E aí entra uma questão interpretativa. Alguns dizem que esse que foi abandonado, teria uma permissão para casar de novo, o crente que foi abandonado, a casar no Senhor dentro daquele princípio que o descrente abandonou, ele que quebrou a aliança e tudo mais. Você não pode causar a quebra da aliança. Você não vai ser aquela mulher miserável ou aquele homem miserável para fazer da vida do descrente um inferno para o cara resolver separar. A ideia é de servidão, você vai servir. Mas mesmo assim, fazendo tudo de bem para esse cara quer ir embora, tudo bem, Deus te chamou à liberdade. E alguns teólogos defendem que a ideia, então, nesse abandono obstinado, que você pode casar novamente e constituir uma família no Senhor, que deve ser indissolúvel. Tá? Agora, sempre é um assunto complicado. Né? Alguns ainda vão levar para o lado soteriológico. Pastor, mas todos nós temos pecados. Sim ou não? Sim, nós vivemos em pecado constantemente. Nós caímos em pecado. Né? Não vamos viver na prática do pecado, pois a Bíblia assim nos diz, mas a gente cai em pecado. Então nós não somos salvos porque estamos isentos de pecado. Então alguém fala, pastor, então, mas se eu casar e estiver em pecado, qual que é o problema? Todo mundo, de vez em quando, a questão é que você estaria vivendo numa condição permanente de pecado. E isso a Bíblia diz que o cristão não pode estar inserido. Viver numa condição permanente de pecado não dá. E o cara que casou de novo, abandonou por qualquer motivo e casou, o próprio texto bíblico de Mateus vai dizer que comete adultério. Quem casar com a repudiada também comete adultério. Que é a diferença lá que Jesus coloca, porque no contexto de Jesus, o marido e a esposa são crentes. Tanto quem separou sem motivo, se casar com alguém, comete adultério, e aquela que foi repudiada, se alguém casar com ela, também comete. Porque na perspectiva de Deus, o casamento, o pacto, é indissolúvel. Aí entra naquilo que Paulo quer separar, separa. Só que não case com ninguém. Na visão dos crentes. Pastor, brigando, não dá mais, não sei o que. Tudo bem, não vai separar? Você não separa. Só que é o seguinte, você sabe que agora é eunuco por causa do reino. Você está disposto? Cada um é apto para receber o que foi dito. Pastor, vou viver eunuco o resto. Pode vir a irmã mais bonitona vir dar isso de mim, que eu vou me fazer eunuco por causa do reino. Então tudo bem. Se é isso que você está ciente, segue firme. Mas a minha experiência desses quase 30 anos de ministério pastoral é que o cara diz que vai fazer isso, passou 6 meses, pinta o cabelo, entra na ginástica, vai para a vitrine. E aí passa um ano, aí às vezes eu mantenho firme a postura, aí o cara muda de igreja, porque cada esquina tem uma igreja, sempre tem uma igreja que aceita tudo. Aí o cara muda de igreja, forma. Aí passa o tempo, passa uns 5 anos, aí ele pede transferência de volta, e aí é outro conselho, às vezes é outro pastor, é a vida que segue. Tudo bem, meu amigo, só que o problema vai ser lá. O problema é lá. Aqui a gente pode dar um jeitinho. A igreja falha. Os pastores, conselhos. O problema é lá. Mas eu casei, deu tudo certo, tem um monte de filho, uma penca de filho, significa que Deus está me abençoando. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Se fosse assim, então ímpio, ninguém ia ser casado, ninguém ia ser feliz e ninguém ia ter filho. Tá? Então não use essas questões terrenas como fundamento para dizer que você está sendo abençoado ou não. Tudo bem?
Tem gente que está fazendo falcatrua uma atrás da outra e está prosperando e fala, olha, Deus está me abençoando. Eu não estou fazendo nada de errado, Deus está me abençoando. Não caiu um raio na minha cabeça, então significa que Deus está me abençoando. Se você seguir esse padrão, pode ser meio difícil aí. Romanos capítulo 7, irmãos, para a gente terminar pelo menos esse ponto. Romanos 7, de 1 a 3, Paulo está fazendo uma analogia aqui sobre a lei e a graça, e ele vai usar o casamento e algum princípio que ele traz aqui serve para nós. Ele diz assim, porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida. Ele vai usar o casamento para servir de padrão, que ele diz, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, mesmo que ele está usando isso aqui de analogia, ele está apresentando um princípio que é o mesmo que ele disse lá em 1 Coríntios 7,39. Um cônjuge morreu, você está livre para contrair novas núpcias. Alguns, naquela ideia da poligamia, usam aqui, inclusive, essa expressão, porque Paulo sempre fala da condição da mulher. O marido morreu, a mulher pode casar. Tanto lá em Coríntios quanto aqui. Então ele fala, por que não fala do marido? Porque dentro daquela visão da tradição judaica ainda, o marido podia casar com outras mulheres. A poligamia ainda estava em voga no sentido de prática, né? Então, talvez por isso que Paulo não deixa claro aqui que o homem está livre para casar de novo quando se a mulher morrer. Mas o princípio aqui é de mão dupla, então é aplicado tanto para o marido quanto para a esposa. Então veja, por que Paulo reforça essa ideia? A mulher só está livre para casar de novo quando o marido morrer. Porque a visão é da indissolubilidade do casamento. Tá? Pastor, mas nunca ninguém me disse isso. Então, já casei, já larguei, e agora? O que eu faço da minha vida? Né? Irmãos, cada caso é um trem muito difícil. Mesmo no caso de adultério, já tive tribunais nesse sentido, nós demoramos meses e não conseguimos chegar numa situação. Quer ver? Vou te dar um exemplo. A mulher, o texto lá de 1 Coríntios 7 diz para não nos privarmos uns aos outros. O casal não deve privar um ao outro, mas justamente para fugir da imoralidade, você tem o casamento, porque é justamente para você ter relação sexual dentro do casamento, você não procurar na promiscuidade lá fora. A ideia é essa, tudo bem? E o texto traz uma ordem, que não nos priveis uns aos outros, salvo mútuo consentimento por um breve tempo para dedicar a oração, e depois você volta para o diabo não tentar. Não é assim que o povo mais fala? Então, a ideia da vida sexual, irmãos, é uma responsabilidade da vida de casado. Aí o que acontecia? Depois, nesse processo todo, a esposa privava o marido constantemente de vida de satisfação sexual. Totalmente. O cara chegava, o cara podia ser, o cara lavava a louça, o cara arrumava a casa, trazia flor, chocolate, comprava um vinhozinho, a mulher... Então, privava o cara de todos os sentidos. Aí disse que não estava bem, que não estava tendo ânimo, não estava tendo não sei o quê, piriri pororó. Pôs uma empregada dentro de casa. E ia para a ginástica, lá, no horário que o marido chegava para casa. Para almoçar ou para, sei lá, fazer alguma coisa. Quer dizer, a postura dessa esposa de privar o marido pôs o cara a uma situação de risco. E aí ela prepara o ambiente e o cara caiu. Pecado de quem? Dele. Óbvio, ele adulterou. Desce os chicotados no meu. Você é adulto, meu amigo. Você dormiu com a empregada, pô. Podia ter feito um negócio desse. Simples assim?
Não. Porque apesar de ser um pecado dele, antes teve o pecado dela. Porque se ela não está desobedecendo um princípio bíblico de privar o marido e não passar um ano sem ter relação sexual com o marido, você acha que isso é o quê? Pecado, meu amigo. Mínimo. O cara te procurando, você só não pôs. Não é. Aí, como igreja, é fácil você determinar que ele, por ser adulto, ele não pode casar mais, e ela, que foi a vítima, agora ela pode? Você acha que é simples para a igreja definir aqui quem que é o culpado na história? O que nós fizemos? Consideramos os dois adúlteros. Porque quando você pega o catecismo, a nossa confissão de fé, no catecismo, quando trata a respeito do não adulterarás, a prática de privar o cônjuge a vida sexual é quebra também do mandamento não adulterarás. Então, ela e ele foram caracterizados como adúlteros. Ô, meu amigo, vocês só têm uma chance. Vocês se perdoam e vivem um casamento dentro do padrão bíblico, ou os dois se separam e os dois não podem se casar nunca mais. Ela, porque privou, e isso caracteriza a quebra do sétimo mandamento, e ele, porque consumou o adultério, tendo o caso extraconjugal. Essa foi a decisão que a igreja tem. É lógico que isso é o livro dentro do conselho, só para você ter uma ideia de como funciona. Você tem o livro do conselho e você tem o livro de tribunais do conselho. No livro do conselho você registra só o acordo, só a decisão. O livro do tribunal do conselho é o livro mais fechado, vamos dizer assim, do conselho da igreja. Só tem acesso a ele o pastor e o secretário do conselho. Então, todas as tratativas relacionadas ao tribunal, ninguém, sem o pastor e o secretário do tribunal ou o secretário do conselho, tem acesso a esse livro. Esses assuntos não são registrados nem no livro do conselho, só o acordo. Por quê? As tratativas do tribunal, por quê? Porque o livro do conselho é enviado para o presbitério, para o presbitério aprovar. Mas os atos de tribunal do conselho é algo exclusivo e privativo do conselho. Então, aí foi feito todo o processo ordinário, conversa, diligência, aquela coisa toda, e chegamos a essa conclusão. Aí aplicamos isso, o registro, então aplicamos então os dois. Vocês têm duas soluções. Ou vocês se perdoam, e você volta a ser uma mulher dentro do padrão bíblico, e você confessa seu pecado e deixa o marido. Ou vão separar? Vão. Só que vocês vão separar, tanto você quanto você são considerados adúlteros pela igreja, e dentro da perspectiva da igreja, vocês não podem casar. Fácil? E aí a pergunta, pastor, e aí, eles fizeram isso? O que você acha? É lógico que não fez. E continuam, aí foi para outra igreja, aí volta para a mesma igreja, aí hoje está aí. São membros de igreja. Tudo bem. O problema não é o que a igreja faz. O problema é lá. Mas não, como igreja, o que é a igreja? Qual que é o padrão da igreja? Nós não vemos o coração das pessoas, irmãos. Realmente, nós não temos esse poder. Quem tem é Deus. Então, nós não fechamos a porta da igreja para ninguém. Dizendo, você não pode ser membro. Não. A denominação é assim. Só que, dentro do ensinamento bíblico, você sabe que é uma situação que você vai ter que, diante do juiz lá, pode ter alguma coisa que a igreja aceitou e que o dono da igreja talvez não aceite. Porque ele já ensinou. Então, o padrão, irmãos, é... Você que está casadinho, segue o padrão da indissolubilidade bíblica do casamento. Pastor, me converti depois, não sei o que. Olha, vamos lá, vamos buscar a graça de Deus. Pode ser que a graça dele
dentro da sua história, porque cada caso é um caso. Pode ser que a graça dele prevaleça. Vamos lá. E aí, é risco. Mas, vamos fechar a igreja, você não pode, você é adulto, vamos pôr na fogueira. Não. Vida que segue. Mas o padrão continua sendo esse aqui. Tá? Vamos lá. 1 de Pedro 3,7, para a gente finalizar aí. E 1 Timóteo. Vamos abrir. Vou pedir aí para Diácono Jefferson. Abre para mim lá em 1 Timóteo 5,4, por favor. Enquanto a gente está aqui em 1 de Pedro 3,7. Diz assim 1 de Pedro 3,7. Falando aos maridos, né? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, com a parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse versículo aqui é cheio de detalhes, nós vamos estudar isso mais à frente, quando tratamos do papel do marido. Mas a ideia, irmãos, é que o casamento, que exige dependência de Deus, cumplicidade, responsabilidade, ele me faz viver a vida comum do lar. E esse viver a vida comum do lar é essa vida de comunhão, de intimidade. Né? Tem gente que casa e vive em Nárnia, né? Não sabe o que está acontecendo, o que está deixando acontecer, e depois que estoura o problema, aí já não tem mais jeito. A vida de casado vai exigir, para a manutenção da indissolubilidade, esse olhar de perto, esse convívio constante. Você está ali no dia a dia, que é no dia a dia que você vai ver que as coisas estão diferentes, ou que as coisas estão estranhas. Você não pode deixar pegar o fogo. Você tem que estar ali vigilante para que acender uma chaminha, você já vai lá e apaga. Tratando com dignidade, respeito, cuidando, amparando dentro do padrão de promovedor do bem-estar da família. Então, o marido tem que estar atento a isso. Porque se você deixar as coisas de mão, vai dar errado. É investimento constante para preservar a postura indissolúvel do casamento. Leia para mim lá o que diz 1 Timóteo 5,4, por favor, Diácono Jefferson. Ótimo. Aqui mostrando, irmãos, o foco que eu quero dar aqui é que a indissolubilidade não é apenas conjugal, mas é familiar. Aqui esse texto está falando da responsabilidade dos filhos em cuidar dos progenitores, do pai e da mãe, ou da viúva, no caso aí, que é o contexto. O que diz o verso 16 também? Ótimo. Então, mais uma vez, focando aqui a perspectiva de que a família tem esse princípio, essa norma, essa ordem aí da indissolubilidade, não só no contexto conjugal, que foi a maior ênfase que eu dei, mas também familiar. E veja que não é só no núcleo de pai e mãe. O verso 16 diz, você que é crente, se na sua família tem alguma viúvas, está no plural aí, se não me engano, é isso? Viúvas, pode ser uma tia, uma mãe, uma avó, não sei o quê. A responsabilidade da família é cuidar disso. Então, dentro do padrão da norma, meu pai morreu, minha mãe morreu, agora minha tia, esse problema dela. Minha avó, o problema dela. Não. A visão bíblica é que a família tem esse princípio de que ela não se quebra. E se tem necessidade os progenitores, ou a família, as viúvas da família, é minha responsabilidade correr lá, socorrer dentro das medidas da minha situação, obviamente, mas é minha responsabilidade socorrer e correr. A gente não casa só com a mulher da gente, viu, irmãos? A gente não casa só com o marido.
Você tem que ver o sogro, a sogra, o irmão, a irmã, porque tá todo mundo nesse pacote. Se há uma desgraça esse povo, você está trazendo essa desgraça para dentro do seu contexto. Você não casa só com o indivíduo. Você casa com a família inteira. Então, você tem que levar isso em consideração. E a família inteira está envolvida, ou deveria estar envolvida na manutenção geral. Porque a visão indissolúvel aqui não é só para a relação de marido e mulher, mas da família, de socorro em especial. Então, você pensa bem, os jovens aí que não casaram ainda, né? Eu até brinco com a Ana lá em casa, falando, Ana, olha bem. Não brinca assim, não? Vai almoçar, tá lá em casa, não sei o que, tarará, e acontece alguma situação de brincadeira, fala, ó, presta atenção, Ana, você tá vendo isso, Ana. Depois você não vem devolver, não. Né? Brinco com o Licão e tal. Você casa com a família. E esse apoio indissolúvel tem que ter na família, faz parte do contexto. Tudo bem? Essa é a norma, então. Vamos lá para a gente finalizar. Claro. Perfeito. Para acompanhar, dependendo da idade, tem que ter o acompanhante. Perfeito. O nosso irmão Ricardo está chamando a atenção que a própria lei civil nossa exige essa aplicação, né, do socorro com os progenitores como lei. Lá previsto no direito, como que chama lá? O direito civil, mas tem um estatuto do idoso. Da mesma forma que tem o estatuto da criança e adolescente, que também tem um monte de coisa que é prática bíblica, mas que foi colocado como institucionalizado como crime se você não fizer. Então veja, a ideia da família, irmão, é a família indissolúvel. É a responsabilidade de você cuidar. Tanto no casal quanto... Perfeito, se você abandonar, você está sujeito ao vigor da lei. Perfeito. Ronaldo. Tem. Seu pai, honra pai e mãe. Está lá escrito assim, honra o seu pai e sua mãe se seu pai for gente boa. Honra o seu pai e sua mãe se ele não for tranqueira. Você não tem. Não estou falando para você trazer dentro de casa. Você tem maneiras e maneiras de tratar. Responsabilidade de outro quem? Você que é o filho aí. Meu pai é um tranqueira. Viveu a vida promíscua, não sei o quê, fumou a vida inteira, bebeu, agora está com câncer na faringe, no intestino, com bolsinha, soltando merda para todo lado, tá lá. Esse é o pai. Esse é o pai. Posso ser mais claro que isso ainda. Agora, eu preciso trazer ele para dentro de casa? Não preciso trazer ele para dentro de casa. Eu vou pôr na clínica, eu vou pagar alguém para ficar com ele lá, tal, mas é minha responsabilidade. Entendeu? Só para deixar claro mesmo. Eu tenho que armar o inimigo, dar comida para o inimigo, dar água para o inimigo, enquanto mais do pai. Pode ser o pior cara. O pai já era largado da mãe há 34 anos. Vivendo do jeito que ele achava que tinha. Sério. Continua sendo pai. O pai largou da mãe 34 anos, teve 7 esposas depois disso, teve outros filhos, teve outros aqui. Continua seu pai. E se o filho crente não fizer o que tem que fazer, meu amigo, sabe o que vai acontecer? O nome de Deus é que é difamado. Porque os filhos descrentes não vão fazer mesmo, não. Família. O que você leu lá em 1 Timóteo 5,16?
Se uma crente tem viúvas, essas viúvas, porque pode ser o quê? É plural. Pode ser mãe, pode ser avó, pode ser tia, pode ser concunhada, pode ser o que for. Está dentro da sua família, a sua obrigação é estender o socorro. Eu sei que cunhado é um negócio complicado, eu sei que é, mas está na família. Se ele não tem ninguém do lado dele, meu amigo, nós vamos ter que acolher. É um padrão cristão. Tudo bem? Não, esse tá o pacote inteiro. Por isso que não é fácil ser cristão, irmãos. Porque você vai cuidar bem de quem trata você mal. Ser cristão é fazer o bem, né, para aquele que te faz o mal. O que Paulo fala lá em Romanos 8? Não pague mal com mal, mas faça o bem. Aí o nosso senso de autojustiça grita, e eu sei, porque o meu também grita. A vontade que era falar assim, bem feito, morre seco. Né? Mas o padrão cristão, aí a parte cristã fala assim, não, meu amigo, põe água para ele não secar. Porque esse é o padrão que Deus espera de nós. Indissolubilidade, seja conjugal ou familiar, essa é mais uma norma bíblica. Tudo bem?